Boa tarde. Eu primeiramente gostaria de me apresentar. Meu nome é Wellington Pereira de Medeiros, sou farmacêutico bioquímico aqui em Mato Grosso do Sul, na cidade de Campo Grande, e venho através desse trabalho apresentar uma maneira simples de você aproveitar melhor um serviço que você tem à sua disposição e que muitas das vezes você não sabe que existe nas drogarias e farmácias de todo o Brasil. Tá? E primeiramente a gente vai passar esse slide, né, mostrando para você que o medicamento, como você está vendo, não é brincadeira. Tá? Então, o primeiro problema que está relacionado com o medicamento, o nome nós temos assim, todo medicamento ele possui um princípio ativo. Esse princípio ativo ele vai determinar a ação do medicamento proposto. Algumas pessoas utilizam simvastatina para a diminuição de colesterol, algumas outras utilizam o AS, que é o ácido acetilsalicílico, para a manutenção de vida ou até mesmo prevenção de infarto, né? Então nós temos alguns medicamentos que são muito utilizados e quanto mais medicamento uma determinada pessoa utiliza, ele pode vir a trazer problemas e dentre os quais a gente vai comentar nos próximos slides. Tá? O princípio ativo, então, nós vamos colocar como sendo o fator químico que vai trazer alguma mudança, né? E essa mudança é esperada na utilização do medicamento para determinar digamos assim, a cura ou mesmo a manutenção dos parâmetros compatíveis com a vida de determinado paciente. Um dos grandes problemas que nós temos com a utilização do medicamento chama-se reação adversa. Todo medicamento possui uma reação adversa. Essa reação adversa, em muitas prescrições médicas, ela é utilizada de maneira esperada e até mesmo intencional. Nós temos, por exemplo, medicamentos que são para um determinado fim e o médico utiliza-se desse próprio medicamento para sanar um problema secundário. Mas algumas reações adversas, digamos que a grande maioria dessas reações adversas, elas não podem ser provocadas com a intenção de sanar um problema. Por quê? O medicamento, na realidade, ele não foi estudado para determinada indicação. Então você tem que observar bem o que? Quando você vai numa consulta, o médico passa para você um medicamento. Este medicamento deve ficar bem claro que pode provocar alguma coisa, né, algum acontecimento em quem vai utilizar. Então ele tem que ficar exatamente bem atento sobre qualquer tipo de fato que venha a ocorrer depois que começar a utilizar tal medicamento. Uma dor de cabeça, uma tontura, às vezes diarreia, náusea, isso tudo você tem que observar na hora que você utiliza o medicamento. Um outro probleminha que muita gente não leva em consideração são chamadas interações medicamentosas. Essa tal, ela é uma grande responsável por internações, né? Porque nós sabemos que no Brasil nós temos um pouco controle sobre a dispensação do medicamento em drogarias. Inclusive é feita por qualquer pessoa que no caso está atrás do balcão, às vezes a pessoa não é bem instruída ou até mesmo está mais como posso te dizer, a pessoa está mais interessada no lucro, no ganho do que mesmo na saúde ou mesmo no estudo de parâmetros farmacológicos de determinado medicamento. Então, você vende medicamento até com a tarja, venda sob prescrição médica por um determinado paciente, sendo que esse mesmo talvez não poderia utilizar tal medicamento. Então, as interações medicamentosas, no caso, elas entram como? Quando um medicamento interage com o outro, ou mesmo com o alimento que a pessoa venha a utilizar. E essa interação pode cortar a ação do medicamento, potencializar, ou ainda, no caso, potencializar a ação de um ou de outro. Então, às vezes você pode, por exemplo, utilizar um antiácido, e esse antiácido, por exemplo,
cortar o efeito do medicamento essencial para a manutenção de sua vida. E muitas das vezes também você pode utilizar a bebida alcoólica com um antialérgico, um simples antialérgico, e no caso poder deprimir o sistema nervoso central, né? Podendo até mesmo entrar em coma. Então, para você ver que a gente começa a perceber a importância da utilização do medicamento de forma correta. Qual seria a solução? O trabalho do farmacêutico não está mesmo somente com relação a questões técnicas em drogaria, tipo controle da temperatura local, controle do corpo que está fazendo atendimento aos pacientes, entendeu? Não. A solução para esses problemas está no perfil farmacoterapêutico, que vem a ser o quê? Você vai fazer o perfil do usuário relacionado com a utilização do determinado medicamento. Esse determinado medicamento pode ser de indicação do próprio farmacêutico ou pode ser também um estudo feito através de várias ferramentas, como por exemplo a mais conhecida método Dader, né? Que vai verificar o quê? Esse medicamento ele é necessário, ele está sendo utilizado de maneira correta por quem está usando, ele foi indicado de maneira correta por quem prescreveu ou quem indicou. Então, assim, ele está trazendo alguma reação adversa desfavorável à vida do paciente, trazendo morbidade ou até mesmo risco de mortalidade. Então, nós teremos aí uma ferramenta do farmacêutico, do profissional farmacêutico, que é de importante, né? Como é que eu posso dizer? É uma ferramenta muito importante para o cidadão, ou mesmo o paciente, no caso, que vai utilizar-se do medicamento. Porque com essa ferramenta, o paciente ele vai utilizar o medicamento da maneira segura, da maneira correta e vai, inclusive, trazer problemas futuros para essa saúde, né? Então, a gente tem essa ferramenta muito importante para a população. Por isso a gente sempre alerta que deve se procurar um farmacêutico. Da mesma forma que você vai no hospital ou numa clínica buscar um médico, você vai buscar esse profissional farmacêutico para quê? Porque ele é o único que pode prestar atenção farmacêutica e também assistência farmacêutica proposta. Sendo que esse profissional muitas das vezes ele não está interessado com a questão, digamos, de venda, sim, a atenção principal ao medicamento.